Olá, pessoal. Estamos buscando começar a nossa live. Vou aqui trazer dois alunos que vão participar e nos ajudar aqui nos trabalhos dessa live. Só um segundo. Vamos lá. Vamos entrando. Estou acertando a luz um pouquinho. Melhor assim, né? Acho que melhorou um pouquinho. Está um pouco aqui em cima. Deixa eu ver. Uhum. Isso mesmo. Vamos lá. Ok, vamos convidar também. Oi, Ana, tudo bem? Oi, André, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Vou ver se aqui eu acerto agora para chamar o Matheus e a gente começa a live. Matheus Praça. Agora eu vou só afastar um pouquinho. Tcharam. Pronto. Eu chamei o Matheus, ele está entrando aí. Tá me ouvindo bem, Ana? Alô? Boa noite. Ok. Temos aqui já 16. Deu quórum. Não estou conseguindo anexar, trazer vocês aqui. Sei que houve. De novo. Matheus, está na live? Ok? Ok. Ok, Matheus. Que ótimo. Você está aí. A Ana também estava, mas alguma coisa aconteceu. Eu tô sentindo um pouco de instabilidade aqui. Às vezes seu vídeo dá uma É, travada e tal, mas tá eu vou funcionando tentar mais legal. uma vez. Senão a gente já começa, porque tem um número legal aí, né? As pessoas estão chegando. Isso é bacana. Vou tentar aqui mais uma vezinha.
Caians. Boa noite. E aí, já reconheceu muita gente aí, Matheus? Já, pô, muita gente que conheço aí. Ora, tô te chamando de novo. Não sei o que. Agora acho que foi. Agora foi? E pronto. Cara, eu acho que o Instagram tem que melhorar esse sistema deles, assim. Acho complicado isso. Bom, primeiro que o Instagram seria bom fazer para o computador, tela grande, trazer mais gente, né? Seria Uhum. muito melhor. E aí, Ana, já reconheceu algumas pessoas que estão chegando? Já tem um número bacana já. Já tô vendo bastante gente. Convidei bastante gente para vir te ouvir hoje. Legal. Nós tivemos uma palestra ótima hoje cedo lá no La Salle, em Niterói. Também convidei as pessoas, porque o assunto lá foi para a diplomacia, mas quando citei a Ucrânia, já vi o interesse também, né? Bom, gente, vamos já estudar para começar, né? E vocês me auxiliam aí, Ana e Matheus, na questão das perguntas, interatividade com os ouvintes, tá bem? Bom, antes de mais nada, obrigado, um abraço a todos vocês, uma boa noite, na verdade, né? Ana, para quem não conhece, muita gente já conhece, dirige lá o Centro Acadêmico do IBMEC, Centro do Rio. O Matheus também é do diretório acadêmico e vão estar aqui nos auxiliando. Bom, gente, há muito o que falar sobre o tema de hoje. Eu vou tentar discorrer um pouco em termos assim, históricos, contextuais e assinalar pontos que eu acho muito importantes sobre a crise na Ucrânia, a guerra na Ucrânia, e que talvez não tenha recebido devida ênfase ainda por parte da mídia internacional, nacional, mas a gente está aqui para descortinar isso. Está aí com as perguntas de vocês, interatividade, isso vai ficar ainda mais fácil. Bom, eu vou falar a partir da minha própria experiência como diplomata na nossa embaixada em Kiev, durante a chamada Revolução Laranja, vou falar um pouco a respeito disso, e as implicações para com o Brasil na época, nas relações bilaterais Brasil-Ucrânia. Eu acho que é uma página pouco conhecida de vocês, sobretudo os internacionalistas, que eu sei que vocês vão gostar de saber. E depois, claro, consequências, a gente pode especular e com base nos fatos já de conhecimento, né, em análises históricas e teóricas, especular um pouco sobre o que pode advir. Bom, eu servi na Ucrânia em 2003 a 2004. Já havia servido em Barcelona, portanto, esse foi meu segundo posto como diplomata. Havia servido por 3 anos no consulado em Barcelona. Retornei ao Brasil e, logo em seguida, fui enviado para uma missão diplomática na nossa embaixada em Kiev, ou Kiev, né? Agora todo brasileiro já aprendeu a falar Kiev. Antes falava Kiev, ninguém sabia o que era. Né? O Homem de Kiev é até um livro fascinante, né, que eu recomendo, da literatura do século XX, mas a gente dizia sempre Kiev aqui, né? Agora já acertamos Kiev. Então vou começar pelo nome Kiev, né, e a sua origem, porque eu tampouco conhecia, eu achava que conhecia algo do mundo eslavo, né, sobretudo pela literatura que nos chega, que é de muita profundidade, densidade. Aqueles que são amantes da literatura sabem disso. E uma literatura de ponta mesmo, né? De muita qualidade. O fato é que, além da literatura, eu sabia muito pouco. Por curiosidade, eu recebi um livro de um amigo quando estava embarcando para ir para a missão em Kiev. Vou falar Kiev porque sai mais fácil do que Kiev. Né? E esse amigo me presenteou com um livro chamado Futebol e Guerra, a história do Dínamo de Kiev durante a ocupação nazista. Então aí já vai, para quem se interessa por futebol e história,
vai uma outra grande recomendação. O interessante desse livro é que são relatos históricos atuais, reais, né, factuais, da terrível ocupação nazista em Kiev, as tropas alemãs invadiram a União Soviética pela Ucrânia. Eles tinham lá a ambição de fazer da Ucrânia, no seu sonho louco de terceiro Reich, fazer da Ucrânia o celeiro, né? Porque já sabíamos aqui todos no Brasil que é a terra mais fértil do planeta. Lá realmente em se plantando tudo dá. Aliás, não é nem se plantando não, lá em se jogando tudo dá. Basta jogar a semente, é impressionante a terra daquele país, e assim é um celeiro através da história, e essa era a ambição de Hitler. Não vou contar aqui da spoiler do livro não, mas basta dizer que é um livro de resistência ucraniana e que vale a pena ser lembrado, inclusive para tratar do assunto que vamos tratar mais adiante. O livro diz respeito à obsessão do governador-geral nazista, né, responsável pela Ucrânia durante a ocupação, que a obsessão dele por esporte. Ele tentava reunir os grandes astros do esporte ucraniano antes da Segunda Guerra. E a obsessão dele era ainda maior com o futebol. E o Dínamo de Kiev tinha vencido uma espécie de Eurocopa da época, antes da guerra estourar. E aí o governador, nessa loucura, ele falou, vou remontar esse time, vou saber onde está cada um dos jogadores do Kiev e tal, eu vou colocar juntos, assim, para jogar. E, em princípio, era uma forma deles sobreviverem, não serem mandados para o campo de concentração, né? Mas é uma sorte que terminou num grande azar, porque os nazistas do alto comando, ao saber que eles tinham... que o governador, aliás, ele não era o governador, minto, ele dirigia a padaria central da ocupação nazista, uma espécie de central de pães, de panificadora para distribuir para os exércitos e tal. E lá ele colocava esses desportistas para trabalhar, era uma forma de preservá-los do campo de concentração. Quando ele, num jantar, revelou ao governador nazista que ocupava a Ucrânia de que ele tinha todo conseguido, né, recuperar e reagrupar todo o time do Dínamo de Kiev, o vencedor, o time de Kiev, o governador achou uma história tão fascinante que falou, olha, então vamos colocar para jogar o time do Dínamo de Kiev contra a seleção alemã de futebol. Vocês imaginam o que aconteceu? Basta dizer que o Dinamo venceu a seleção alemã de futebol em plena ocupação nazista. O final não vou contar, mas é uma história de grande resistência dos ucranianos. Isso para dizer e chamar a atenção que o povo ucraniano descende dos famosos cossacos, né? Que a gente vai falar em cossacos, guerreiros cossacos. Chegou a ser uma república na Idade Média. Os cossacos eram como samurais, né? Uma instituição como samurai no Japão, né? Até hoje tem famílias cossacas, né? Este orgulho era a base dos generais, assim, grande parte do generalato do exército soviético eram formados ainda por cossacos, descendentes de famílias cossacas. Os cossacos, eles teriam inventado, inclusive, a calça comprida. Isso é outra questão, né? Porque eram os grandes domadores de cavalo e tudo mais, e nessa facilidade, nessa funcionalidade, criaram a calça comprida. Mas isso é outra história. O fato é que é um povo muito interessante a ser estudado historicamente, o que eles representaram. Tentaram reeditar em plena Idade Média uma república, imagine. Por isso eles nunca foram muito confiáveis, tratados como muito confiáveis por parte dos czares, né? Que os viam assim, e sempre dominaram a área militar, né? Dos czares e tal, então eles sempre foram olhados com desconfiança. Então a base é a Ucrânia, desse povo cossaco. É um povo que resiste até o fim. Isso já explica um pouco o que está acontecendo, tá? Mas vamos adiante. Quando eu cheguei em Kiev, sabia muito pouco. E ao aprender a sua história, me chamou a atenção as suas raízes vikings, né? Sabe que os vikings se separaram em duas grandes hordas
de desbravamento. Os vikings dinamarqueses, em certa parte também os noruegueses, foram em direção à América. Foram para o oeste. Por isso, os vikings dinamarqueses, vocês estão vendo até nas sagas, nas séries, né, de televisão, né, como eles invadiram a Inglaterra, fundaram Dublin na Irlanda, como foram conquistando até a Groenlândia. Por isso explica porque a Groenlândia, até hoje, esse continente de gelo, é parte da Dinamarca. Desculpa. Deveria ter trazido um copo d'água aqui. Acho que vou ter que dar uma paradinha de repente. Então, vamos adiante. Os vikings suecos, que nunca se entenderam com os vikings dinamarqueses, aliás, são os dois países que mais entraram em guerra na história da humanidade, pode buscar no Google isso, né? Os vikings nunca se entenderam, sobretudo os dinamarqueses e suecos. Os suecos foram para o outro lado. Não foram para o lado das Ilhas Britânicas, isso foram os dinamarqueses. Os suecos foram para o lado dos Bálticos e dali desceram até o Mar Negro, né? E conquistaram a região que hoje é a Ucrânia, né? E fundaram a capital deles ao sul, Kiev, ou Kiev. Portanto, Kiev é uma fundação viking sueca. Há muita especulação sobre isso, inclusive sobre a origem do nome Kiev Rus. Rus, segundo consta, vem do finlandês antigo, que quer dizer o homem da Suécia, ou viking mesmo. Até hoje, no centro de Kiev, você tem uma estátua de 4 príncipes vikings, suecos, 4 irmãos, 3 homens e uma mulher, a princesa, né? Pouca gente sabe disso, mas Kiev Rus, portanto, Rus está ligado à sua origem viking, nórdica, e daí vem o nome Rússia. Entendeu? Kiev Rus, Rússia. Então, a origem da Rússia é onde? Em Kiev. Em Kiev. Tá? O Império Kiev Rus, que foi um dos mais, na sua época de auge, um dos mais fortes e poderosos da Europa, que tinha toda a Polônia e toda a Ucrânia, parte da Lituânia, os Bálticos, até o Mar Negro, um império poderosíssimo, e a capital era Kiev. E era a sustentação da Europa, ou seja, era a grande fortaleza da Europa. Porque depois de Kiev, depois da Ucrânia, estavam o que eles chamavam de bárbaros. Depois dos Urais, né? Os mongóis, por assim dizer, que eram considerados os tártaros também, que tentaram por diversas vezes conquistar Kiev e derrubar o Império Kiev Rus. Gengis Khan tentou inúmeras vezes, falhou, até que seu neto, Batakhan, conseguiu derrubar Kiev. Então, com a queda da capital do Império Kiev Rus, há uma diáspora pela região, né? A segunda capital vai se formar em Chernihiv, ou Chernihiv, que é também dentro da Ucrânia. A terceira capital é que será Moscou. A época do apogeu de Kiev Rus, Moscou era um vilarejo, né? Era uma vilazinha de pouquíssima importância, ou nada. Quando parte da elite do Kiev Rus se instala em Moscou e há uma reconstrução do Império, ele se dá de uma forma não centralizada, mas os novos habitantes de Moscou, aí é toda uma conquista até o leste, até Vladivostok, que você sabe muito bem, e que dá hoje essa compreensão de um Estado maior que nós temos no planeta, e que, na verdade, é muito mais Eurásia, é mais asiático do que europeu, eurásico no mínimo, né? Ele tem um pé na Europa, um corpo todo na Ásia. Mas a sua origem histórica é Kiev, é Ucrânia. Ucrânia, para quem vive naquela região, sabe muito bem, é considerada a mãe das Rússias. Portanto, é assim como os povos eslavos veem a Ucrânia, como mãe das Rússias, né? E ainda tem outro componente, que é o componente religioso. Kiev também é uma espécie de capital santa, sagrada, da Igreja Ortodoxa Russa. Ali, no Lavra, de São Tunis, né, subsolo da capital de Kiev, você encontra mumificado
Eu levei Paulo Coelho lá, mas muita claustrofobia, eu tive que voltar e deixar ele peregrinar sozinho, porque são túneis muito fechadinhos e tal. E lá você encontra mumificados centenas de santos da Igreja Ortodoxa Russa. E encontra de tudo, inclusive padres ortodoxos que estão lá sentados esperando a morte chegar. Vivos ali. Esperando a morte chegar. É pesado, é denso. Né? Mas isso mostra a sacralidade, né? O quanto o Lavra, e portanto Kiev e suas igrejas formam um santuário para a Igreja Ortodoxa Russa. Então tem essa questão também muito pouco lembrada, a questão religiosa, a questão de alma, que para mim é mais importante, que daria para colocá-los assim todos num grande divã, né? Porque o russo branco de origem europeia, porque o russo é multiétnico, a Rússia é multiétnica, né? Foi incorporando povos e etnias ao longo do caminho até chegar do outro lado, em Vladivostok, né? Mas a Rússia mais branca e europeia, ela tem uma relação muito íntima com a sua origem europeia e, portanto, ucraniana, né? E é como para além das questões econômicas, para além das questões religiosas, para além de todas as questões estratégicas, que não são poucas, questão de soberania e tudo mais, tem também uma questão, um fator psicológico muito forte, né? A questão de o distanciamento da Ucrânia em relação à Rússia é um distanciamento da Rússia em relação à sua alma, por assim dizer, de alguma forma colando. Está entendendo? Por isso que eu disse que é um divã, né? Então tem esse fator cultural, simbólico, psicológico, não pode deixar de ser levantado nessa questão para entender não o ato criminoso de Putin contra o direito internacional, mas sobretudo contra um povo inocente, que é o povo ucraniano. Mas para entender a psique da região, né? E tudo que está em jogo ali. Agora, vamos ao conflito em si, para chegar até ele. Em 2003, eu presenciei, testemunhei, talvez um dos capítulos mais importantes para a crise que eclodiu neste ano, que foi a Revolução Laranja. Vocês devem ter ouvido falar. E eu assisti, por assim dizer, de camarote mesmo, porque o meu apartamento era ali, de frente para a Praça Maidá, então eu via da varanda o que estava acontecendo. Curiosamente, quando me alugaram, disseram que era o lugar mais seguro da Ucrânia, porque o final da rua era a residência do primeiro-ministro, mas em meio a uma convulsão social virou um turbilhão, um lugar mais, não sei se inseguro, mas o lugar mais difícil de viver, porque eu tive que até aprender rapidamente o russo de sobrevivência para me comunicar com os soldados, para poder sair de casa e até a embaixada voltar para casa, porque eles tinham literalmente tomado as escadas do meu prédio. Eles dormiam nas escadas, literalmente. Todos os prédios da região foram tomados pelo exército. Foi uma revolução pacífica, um ato de desobediência civil assim, emocionante, porque mostrou a maturidade de um país que sabia o caminho que iria seguir e que não era aquele para o qual o governo estava levando, que era do alinhamento automático com Moscou, e, sobretudo, a juventude do país interessada em ser europeus, o que de fato eles são, mas, sobretudo, serem europeus com E maiúsculo, pertencendo à União Europeia, né? E daí havia também um conflito de quase etário, porque os jovens queriam para ontem ser parte da União Europeia, pensando no seu futuro profissional e nas oportunidades de ser um cidadão da União Europeia e tudo mais, e uma elite ainda em parte econômica, em parte cultural, muito associada a Moscou e numa linha de alinhamento automático, assim como a Bielorrússia. A diferença é que a Bielorrússia é uma ditadura. A Ucrânia, desde sua independência, em 91, ela vem
né, tendo eleições frequentes e mantendo suas instituições democráticas firmes. Então, é uma experiência muito diferente da vizinha Bielorrússia. E neste caso, quer dizer, a Revolução Laranja significava um rompimento com esse alinhamento. Ele simplesmente começou pelo movimento, pelos estudantes, depois foram outras classes de trabalhadores foram aderindo, e ao final as ruas pararam, literalmente. Isso em pleno inverno de 20 abaixo de zero. Interessante, os jovens não saíam da rua, as pessoas de mais idade levavam sopa, levavam mantimentos para eles se manterem nas ruas e manter o movimento vivo, até que o presidente Kuchma renuncia, e aí nós temos uma possibilidade de alternância de governo pró-União Europeia, vamos dizer assim. Né? Mas não foi fácil. O próprio líder da oposição na época, portanto da Revolução Laranja, ele foi envenenado e quase morreu, que é uma técnica conhecida, né, da ex-União Soviética, e parece que esse método ainda é muito presente hoje, né, de envenenar o seu opositor. Né? Fala do Viktor Yushchenko, que até tinha uma aparência assim, bonitona, meio galã de Hollywood, coitado, e o veneno mudou bastante essa aparência. Mas, assim, a despeito disso, ele sobreviveu. Enfim, não foi fácil, porque as forças ainda pró-Rússia, pró-Moscou se mantiveram. O conflito foi adiante. Nós tivemos ainda o governo da Yulia Tymoshenko, né? Aquela cabelo, aquela loura, muito conhecida da forma que ela, forma excêntrica, né? Como que ela amava os seus cabelos e tal. Enfim, não foi fácil. Eu queria até abrir um parênteses nessa questão da Yulia, porque eu estava lá na Revolução Laranja e um tema fundamental, agora abrindo parênteses para a relação Brasil-Ucrânia, o nosso tema mais importante era o acordo espacial entre Brasil e Ucrânia. Para quem não sabe, esse acordo espacial era fundado numa questão estratégica muito clara, de que a Ucrânia detém o melhor veículo lançador de satélites no mundo, que é o VLS Ciclone Tietê, o Ciclone 4, e o Brasil tem a melhor localização para a base de lançamento de satélites no mundo, que é a base nossa, do Maranhão, não fugiu o nome. Alcântara. A base de Alcântara, exatamente. Dado o melhor ponto do lançamento da Terra, que permite uma economia bastante significativa desse caríssimo combustível de lançamento de foguetes, né? E que, portanto, juntando a melhor posição, a melhor base, o melhor veículo lançador de satélite, o fato é que os dois países juntos poderiam aí abocanhar a curto e médio prazo, se não a hegemonia, a maior parte desse bilionário mercado de lançamento de satélites no mundo. Portanto, era um acordo muito estratégico que estava sendo desenvolvido entre os dois países, que começou pelo Fernando Henrique, então presidente Kuchma, e naquela época eu estava lá, estava sendo seguido pelos presidentes Lula e o presidente Viktor Yushchenko. Eu tinha já passado 3 meses na Guiana Francesa como cônsul. Vocês sabem que ali faz parte da França, né? Território de ultramar francês, é parte da União Europeia, mas onde você tem a base de Kourou, de lançamento de satélite de Kourou, dos europeus. E lá os russos têm um acordo com a União Europeia para lançar de lá. É boa a base, mas não é tão boa quanto a Alcântara. Né? Está próximo, mas a nossa está um posicionamento melhor. E a gente não teria o Ciclone 4, que é o foguete ucraniano usado pelos russos na base de Baikonur. Portanto, os ucranianos tinham o melhor foguete, mas não tinham a melhor base. Não tinham base. Com o Brasil, teriam as duas coisas. Aí foi criada a segunda binacional brasileira, depois de Itaipu, que é a Brasil Ukraine Space Agency. Isso já dá uma novela à parte. Eu vivi isso intensamente, tanto como diplomata lá na embaixada, como depois como deputado federal na Comissão de Relações Exteriores e Defesa da Câmara, aí sim, com a caneta de deputado, que eu não tinha como diplomata,
eu convoquei os ministros e tal, e a gente conseguiu fazer esse acordo avançar. Mas isso dá uma novela à parte. Mas tínhamos ali uma questão muito estratégica, porque a Ucrânia estava buscando o seu caminho ao sol fora de Moscou. E a Ucrânia, não sei se vocês sabem, ela detinha quase 40% do PIB da antiga União Soviética. Portanto, era um Estado riquíssimo dentro da União Soviética. E detinha os grandes centros de alta tecnologia, sobretudo na área espacial. A turbina do MiG é feita pelos ucranianos. Não é à toa que logo no início da invasão dos russos, o que eles fizeram? Eles explodiram o quê? O Antonov, que é o maior avião do mundo. Que é de quem? Dos ucranianos. É o maior avião do mundo. Uma coisa louca. São pouquíssimas pistas do mundo que têm estrutura, né, base para ele aterrissar. Portanto, eles destruíram o símbolo da Ucrânia, de todo o seu potencial espacial, aeronáutico, que são os aviões Antonov. Dentro daquela divisão de trabalho soviética, cada país, né, ficava especialista em algumas coisas, a Ucrânia foi muito beneficiada com a área de alta tecnologia, né? Por isso a internet foi primeiro desenvolvida lá, né, pelos militares no centro de Chernihiv e Kiev, mas usado para a questão militar, nada a ver com a questão comercial que os americanos souberam muito bem fazer depois, né? Então, assim, eles têm alta tecnologia, é o país que tem o maior número de doutores per capita no planeta, portanto, tem uma massa crítica, né, absurda, e é a base, a origem histórica da Rússia. Então, nesse sentido, historicamente, a Ucrânia é válido dizer que ela é muito mais Rússia do que a Rússia atual, nos seus valores históricos, que traduz na culinária, nas danças, né? Como eu já falei dos cossacos aqui agora há pouco. Então, tudo isso aquilo. Então, mais uma vez, para lembrar da questão psicológica. Bom, as questões factuais, vocês já estão mais ou menos sabedores, porque isso vem sendo veiculado pela imprensa, né? A segunda revolução, a partir da eleição do Yanukovych, que foi eleito, inclusive, em 2015, se não me engano, mas com a intenção de colocar a Ucrânia de volta orientar novamente para a União Europeia, mas ele chegou a prometer isso durante a campanha, mas não cumpriu. E aí, de novo, quer dizer, a Revolução de 2003 não resolveu nada, aí você tem uma nova Revolução de 2015, 2016, e essa não é tão pacífica assim mais. Porque nessa a paciência do povo, das gerações, já havia se esgotado em grande número. E aí a coisa foi muito mais violenta, né? Levou, inclusive, ao incremento dos sentimentos separatistas de regiões, né? Chamadas regiões pró-Rússia, limítrofes ali. Essa história de que a Ucrânia é dividida 50% pró-Moscou, isso não é verdade. 50%, um pouco menos, você pode dizer que fala a língua russa, que são russófonos, como primeira língua, e não a ucraniana. São línguas parecidas, né? Mas são línguas. Embora a ucraniana seja a única oficial, mas não quer dizer, por ser um ucraniano russófono, que ele é pró-Rússia. Não é assim. Pelo contrário, por exemplo, Kiev, a língua utilizada em grande parte é muito mais a russa do que a ucraniana no dia a dia, e eles têm um sentimento nacionalista ucraniano muito forte, né? Nessa confusão da nova revolução, a Rússia invade, né, e toma para si a Crimeia, né? A Crimeia foi um símbolo até do fim da Segunda Guerra Mundial, lá em Alta. A tal da Crimeia foi assinado, né, o acordo depois do fim da Segunda Guerra entre Stalin, Roosevelt e Churchill, né? Portanto, é uma região que tem toda uma simbologia, além de toda essa representação histórica e base naval, né, tanto do Império Russo do passado, da atual Ucrânia, mas que perde ali com a invasão
com a invasão russa. E o fato é que, com essa situação, as coisas se evoluíram muito rapidamente. O Yanukovych é obrigado a renunciar, assim como o Putin fez no passado, na Revolução Laranja, e eles têm uma nova eleição, e dessa vez o povo elege um outsider, né? Que é o Zelensky. O Volodymyr Zelensky, ele um comediante até, eu julgo muito talentoso, tenho um chapéu também de cineasta, assim, das artes, que ele conhece, sou cineasta também, autor, dramaturgo, e eu andei vendo as coisas dele no YouTube, me interessei. Muito talentoso, comediante muito talentoso. Ali não foi a vida repetindo a arte, né? Na verdade, a vida repetiu de fato a arte, porque na série que ele criou, televisiva e humorística, ele fazia um presidente honesto, né? Que foi eleito por acaso, presidente da Ucrânia, e isso tornou realidade. Ele, de fato, foi eleito por acaso, de uma forma bastante acidental, por conta da total descrença dos ucranianos, depois de sucessivas traições, vamos dizer, aos seus discursos de palanque, às suas promessas de levar a Ucrânia para a União Europeia, né? Eles elegem dessa vez um outsider por completo, que é o Zelensky. O Zelensky faz um governo tentando manter-se fiel às suas promessas, né? O que desagradava profundamente Moscou, porque ficou claro que Moscou não conseguiria fazer dele um títere, né? Um fantoche de seus interesses, mas, ao mesmo tempo, era um governo, até então, no parte da economia e em outros assuntos, desacreditado. Não gozava de uma popularidade muito alta até eclodir a guerra. Essa guerra surpreende em vários aspectos, né? Mas, para mim, o maior deles, até um ponto que eu ressaltei hoje na palestra pela manhã, é a ofensa quase que inacreditável mesmo, né, ao direito internacional público. Porque o direito internacional que construímos ao longo de muitas e muitas guerras, mas o século mais sangrento foi, sem dúvida, o século passado, com as duas grandes guerras, começo lá de trás, do direito das gentes até o direito internacional, já constituições críveis como a ONU e outras multilaterais, só foi possível mediante muita tragédia, e se chegou a um ponto, né, até pelo poder de dissuasão das guerras atômicas, né, uma potência nuclear jamais compraria uma guerra direta com outra potência nuclear, então que esse avanço civilizatório no plano de direito internacional seria respeitado. E até acho que boa parte dos internacionalistas, e eu incluso, acreditamos nisso, né? O fato é que passamos aí, desde fins da Segunda Guerra, quase 70 anos sem uma ofensa direta a esse direito internacional. É óbvio que o direito internacional não passou incólume. Foram muitas guerras, muitas violações, né? Mas por que eu chamo a atenção para essa violação? Porque todas as guerras, desde a Segunda Guerra Mundial, claro que tem sempre grandes interesses de potências hegemônicas por trás, né, no velho estilo da Realpolitik, tem interesses econômicos por trás, sempre, independentemente das causas humanitárias, que também existem, né, até porque um elemento forte hoje das relações internacionais é a opinião pública internacional, então isso força mesmo com que a gente tenha algum valor moral nas relações internacionais, não é mais aquela guerra de todos contra todos, aquele estado de natureza hobbesiano que a gente sempre fala, né, nos cursos de relações internacionais. Não é mais guerra de todos contra todos, mas também não é nenhum paraíso, porque são balanças de poderes que têm que estar razoavelmente equilibradas para que a ordem seja mantida. Do contrário, é a desordem e a guerra sistêmica, como vimos duas grandes guerras no século passado. Mas o fato é que o direito internacional ele segurou uma coisa muito importante nessas 7 décadas, que é a anexação pura e simples territorial de outro país inocente. Todas as guerras, desde então, por maiores que sejam, por menos
escrúpulos que tem havido nessas guerras, né, elas não foram de anexação. A guerra do Iraque, os Estados Unidos e sua liga de aliados, né, depuseram um governo, mas não anexaram o Iraque como Estado Nacional da Federação Americana. Né? A mesma coisa no Afeganistão. Né? O que está se passando é real intenção declarada e transparente, mais atenção ainda, de um Estado soberano simplesmente invadir um outro Estado soberano e anexar para si parte do seu território. Isso a gente não via até a Segunda Guerra Mundial. E por que isso é muito grave? Porque desconstrói esse direito internacional feita duríssimas penas, né? Em cima de grandes tragédias, em cima de morte de milhões de inocentes no século passado. Milhões de inocentes no século passado. Para a gente chegar minimamente a uma ordem internacional. Daí é necessária a reação, né, ao ato de extrema violência perpetrado pela Rússia, né, em relação ao povo vizinho. Não interessa ter estratégia da Rússia. Você pode dizer, não, mas a Rússia não quer deixar a Ucrânia entrar na OTAN. Não quer deixar, como assim? A Ucrânia é Estado livre. Né? A Rússia não quer deixar a Ucrânia entrar na União Europeia. É assim? É agora? É assim? A gente vai ditar ao outro vizinho que pode ou não pode em relação ao seu futuro? Isso não encontra amparo na Carta das Nações Unidas e não encontra amparo de direito internacional nenhum. Se você quiser justificar isso pelo direito das gentes até o século XIX, tudo bem. Mas este degrau de civilização que chegamos a duras penas não coaduna com isso. Tá? E aí tem várias coisas acontecendo curiosas nessa guerra, porque, bom, primeiro, ao meu ver, se a Rússia sai vencedora, porque vencedora tem várias formas de vencer. Você pode vencer porque você diz que venceu, mas vencer como? Se você se torna também um párea internacional. Né? E aí é interessante, porque você tem também não só uma aliança de Estados nacionais na defesa do direito internacional público ali, mas você tem também empresas multinacionais seguindo o mesmo caminho. E isso nunca se viu. O boicote econômico à Rússia, né, é algo também bastante novo nas relações internacionais. E tem a ver com a opinião pública internacional. Bom, simples. A marca Nike, a marca McDonald's, né, ela tem seus interesses de empresa. Né? E seus interesses de empresa, entre uma das demandas, leva a zelar pela sua marca. Né? E se a sua marca está associada a um ato criminoso dessa magnitude, porque lá se manteve, não é bom. Então as pessoas falam, poxa, mas como a McDonald's vai deixar de lucrar na Rússia? Claro que tem perdas. Claro que a Nike, como sai, praticamente, é difícil até lembrar um nome forte de multinacional ocidental que ainda esteja na Rússia, mas deve haver algumas ainda. Mas é claro que quando ela sai tem perdas, são lógicos, todo o mercado que ela está renunciando, por hora, pelo menos, por algum tempo, né, até a situação se restabelecer de outra forma, mas ela ganha também, né, a sua marca valoriza, porque ela faz parte de um ato heróico, né, reconhecido pela opinião pública internacional. A marca McDonald's foi valorizada ao deixar a Rússia. Entende? Então, tem essa questão também. Os empresários, grandes empresários, grandes multinacionais, elas seguiam também pela vontade, ou muito pela vontade da opinião pública. E no caso aqui, se trata da opinião pública internacional, que é um ator muito relevante em qualquer cenário hoje, qualquer contexto que você desconstrua, e fruto da revolução tecnológica, né? Esse mundo que agora se encontra no smartphone, assim, na palma da nossa mão. Há muito que eu posso falar ainda, mas
mas eu espero interagir um pouco com vocês para a Ana, se tem alguma interação aí para a gente avançar. Vou pegar uma aguinha aqui. Vou pegar uma água enquanto isso, gente. Só um segundo. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, é só fazer pelo chat que eu leio para ele, tá? Para facilitar a vida do André. Opa! André, eu falei que se alguém tiver alguma pergunta, é só digitar no chat que eu vou lendo para você, para facilitar. Tá bom. E se não tiver nenhuma agora, você pode fazer também. Você, o Matheus, que é a pessoa do... Uhum. Eu coletei algumas na faculdade, né? Eu acho que o que a gente mais escuta entre os internacionalistas é qual seria a justificativa oficial da guerra, né? Qual seria a motivação que o governo russo está dando para continuar nessa empreitada aí? Olha, existem aquelas motivações mais conhecidas, né? Que a mídia discorre diariamente, são aquelas que seriam a defesa dos interesses estratégicos da Rússia, soberania que estaria ameaçada diante do ingresso da Ucrânia na OTAN, e a questão também discutível, muito discutível, porque eu fui muito a Donetsk e todas aquelas regiões que os russos clamam agora para si, mas é muito discutível isso, mas eles estariam ali também em defesa do interesse de uma ampla maioria que não existe pró-Rússia. Existe sim, algumas cidades, evidentemente, você vai encontrar, mas não é de toda uma região como eles estão colocando. De qualquer forma, seriam essas as premissas, vamos dizer assim, de Vladimir Putin para a invasão. Manter a Ucrânia como neutra, né? Seria ali um território de neutralidade entre a OTAN e a sua zona limítrofe ali, sua fronteira direta. Questões de defesa de interesse dos russos ucranianos que enfim, estariam sendo ameaçados e isso, aquilo. Aí toda uma guerra de narrativas, sabe? Que é difícil enveredar por aí. Eu prefiro ficar mais no âmbito do direito internacional mesmo, porque se essa moda pega, tudo é justificável, inclusive a reconquista de Taiwan pela China. Por que não? Né? Se você destampar essa caixa de Pandora, né? Se não vale mais esse direito internacional pós-Segunda Guerra, então vamos rever muita coisa. Né? E aí a insegurança política, geopolítica do planeta ficando muito maior. E no momento que a gente precisa exatamente o contrário, a gente precisa de cooperação, conciliação, conserto mesmo, na sua melhor forma, para vencermos os principais desafios globais, sobretudo a questão climática, né? Que agora deu uma parada, vocês perceberam? A questão... eu estava há pouco tempo servindo na Suécia, e lá já estava, enfim, a meta, acho que eles não mudaram isso ainda, a meta de abandonar o combustível fóssil antes do final da década, mas deixar de produzir carros movidos a combustível fóssil em 2 anos. É logo ali. E por esse caminho tem toda a Europa. O Biden foi eleito nos Estados Unidos muito com essa promessa, inclusive comprando uma guerra direta com as petrolíferas, com o Texas, né? Dizendo que vai mudar o modal energético dos Estados Unidos da maior potência econômica. Era essa a plataforma dele, né? Só que com a questão da guerra, isso ficou paralisado um pouco, né? Os combustíveis estão nesses preços estratosféricos, passaram a ser importantes, e as questões de maior importância, inclusive a perpetuação diz respeito à perpetuação da nossa própria espécie, né? E não há questão maior do que essa, está sendo jogada, está sendo adiada. Infelizmente. E esse adiamento vai nos custar cada vez mais caro. Cada vez mais caro. Cada vez mais caro. Tá? Por isso eu acho que essa questão da Ucrânia é uma bifurcação. Ou a Rússia
mandada de volta, né? E você reconstrói ou revalida o direito internacional público, ou a gente regride ao século XIX, no momento que os desafios da humanidade nunca foram tão fortes, e a gente passa a não avançar e ainda tem que tratar de questões que a gente achava que já estava resolvida, como a questão da soberania territorial dos Estados nacionais. Né? É sério a coisa. É tão sério que, por exemplo, diz respeito até ao bem-estar da humanidade, né? E de forma direta. Aqui, a inflação que a gente está vivendo no Brasil, em parte, também é reflexo. Não bastava a gente vir de uma pandemia que paralisou, né? Paralisar as indústrias de serviço, criativa e tudo mais, né? Derrubou economias no mundo todo, né? Nós ainda temos essa guerra. Quer dizer, cenário pior não precisava haver nesse momento para a humanidade. Né? Então, uma guerra gratuita, desnecessária, que nos obriga a rever conceitos que já estavam resolvidos, né? Paralisa a nossa capacidade de consertar, de cooperar, né? E mais, e fica ainda mais caro o nosso retorno da pandemia. Ficou ainda mais caro para todos os países. Olha, é simples assim. A Alemanha estava gastando 1% do seu PIB, ou menos de 1%, para manter o seu meio militar. Agora vai gastar 5%. E os suecos vão aumentar. E todo mundo vai aumentar na Europa. Então você aumentar, porque não tinha mais razão de você gastar 5%, 8% do PIB com armamentos. Com o exército, era uma questão que ninguém mais considerava. Agora, por conta da invasão do Putin, tiveram que canalizar dinheiro para as armas. E quando isso acontece, o que acontece? É menos dinheiro para a saúde, é menos dinheiro para a educação, é menos dinheiro para a qualidade de vida do cidadão. No caso europeu, é dinheiro que ia para a saúde deles, para a educação deles, que agora tem que ser tirada para remontar os exércitos, que desde a Segunda Guerra Mundial vem sendo desmontado, vem sendo visto como desnecessário. Né? E o impacto não foi só lá, como onda, nós estamos aqui também sofrendo reflexo na nossa inflação como parte disso. Totalmente desnecessário. E o mais curioso é que eu vejo assim, a imaturidade até das nossas mídias, né, ao reproduzir o que está em jogo, e ainda coloca meio assim, de uma forma, eu acho até que ingênua, sabe? Para não dizer uma outra coisa mais pejorativa. Coloca como se fosse uma questão, e aí? Vocês acham que a Rússia tem razão? Ou a Ucrânia tem razão? Você tem um Estado vítima e um Estado agressor. Eu acho que certas coisas a gente tem que ter limites para tergiversar. Não dá. Agora virou moda tergiversar sobre tudo. Isso não nos leva a lugar nenhum, só nos torna mais e mais imaturos. Né? Adolescentes, crianças e menos adultos, né? Para lidar com as questões sérias, sobretudo do planeta. Então é por aí. Tem alguma pergunta aí, Ana? Tem alguns comentários e algumas perguntas. O Giovanni de Andrade Pedro comentou que a globalização ela foi colocada em xeque, né, agora, nesses últimos tempos. Faz bastante sentido. Foi colocado, sim. Eu não digo em xeque, Giovanni? Giovanni? Isso. Giovanni. Eu não digo exatamente em xeque, mas assim, deu uma certa paralisação, né? Porque, sobretudo na força, no movimento multilateral, no multilateralismo. Isso aí não há dúvida, porque agora as pessoas se voltam mais para si. Peraí, deixa eu defender o meu. E o efeito do que o Putin quis, por exemplo, de deixar a Ucrânia como anteparo ao crescimento da OTAN, resultou exatamente no contrário. A Rússia e a Finlândia estão entrando na OTAN e não iam entrar. Não ia entrar. Eu, se fosse Ucrânia hoje, agora mesmo quero entrar na Ucrânia, porque eu tenho um vizinho que não é nada confiável. Né? Quando essa guerra acabar, eu, como ucraniano, quero ir para a OTAN ontem, porque esse meu vizinho é louco, ele pode me invadir de novo. A Finlândia tem razão para isso. Foi sempre aquele corredor ali no meio das guerras. A Suécia, onde eu vivi até pouco tempo,
Ana, era uma discussão, Giovanni, que não se fazia de ingresso na OTAN. Não se fazia essa discussão. A Suécia era neutra, e isso permanecia neutra. Não é? Quando eu vi assim, uma minoria de suecos chegarem para mim e dizer não, mas a gente tem muito medo dos russos e tal. Eu falei, gente, que mundo vocês vivem? Medo dos russos? Vocês estão vivendo na Guerra Fria? Eu estava errado, né? Agora, a maioria dos suecos querem ser OTAN para ontem, né? Porque o discurso mudou da maioria dos suecos. O que eles estão dizendo? Olha, se os russos são capazes de bombardear covardemente crianças, mulheres, idosos, irmãos, porque é um povo irmão, mesmo sangue, mesma origem cultural, imagina que eles não fariam conosco. É o que eles estão dizendo lá agora. Se eles são capazes de bombardear os ucranianos, que são povos irmãos, imagina que fariam conosco. Então, assim, eu, quando digo isso, não estou criminalizando a Rússia, né? Veja bem, eu tenho o maior respeito pelo Estado russo, pela história, pela cultura, então não se fale, tudo mais. Eu vejo essa guerra muito mais como do Putin do que do povo russo. Porque a Rússia vive uma ditadura. É dirigido por um ditador. E o ditador, por vezes, faz opções insanas que levam toda uma população. O preço que os russos, infelizmente, vão ter de pagar é enorme. Porque o preço econômico já chegou. A Rússia é muito mais do que a piada diz que é o posto de gasolina, né? Tem gasolina e só tem gasolina e gás. Não, tem muito mais do que isso. Mas a base da sua economia é exatamente isso. Então, a dependência do Ocidente é muito grande. Por mais que eles encontrem mercados para compensar aqui e acolá na Ásia, com a China, com a Índia, mas esse isolamento vai custar muito caro. Já está custando muito caro. Eu sei de relatos, inclusive da própria embaixada, e já custa muito caro ao povo russo, à sociedade russa, essa guerra. Claro que muito mais caro ainda custa ao povo ucraniano que sofre a bomba na cabeça, né? Tem mais, Giovanni? Mais alguém? Tem uma pergunta da Mari. O motivo de Putin justificou a invasão da Ucrânia por ter muito nazista? Por ser a Ucrânia nazista, né? Eu já ouvi isso também. Não, a imprensa oficial, hoje só tem imprensa oficial na Rússia, porque como a Rússia é uma ditadura, e eles usaram a Ucrânia para fechar o pouco que havia de imprensa livre no país. Não à toa que todos os opositores ou estão presos ou estão sendo envenenados. Isso aí é o fato que está nos jornais, no dia a dia. Mas uma das narrativas usadas por Putin é de que eles estão lá combatendo os nazistas. Olha, combater nazista é um discurso velho, né? É um nome que você dá a um inimigo execrável, né? Aqui no Brasil se diz comunista, né? São os comunistas. Não tem mais comunismo, por que comunista? Né? Comunismo já acabou. Né? E pode ter até um ou outro que ainda acredita no comunismo, mas né? Nem partidos comunistas no Brasil existe ainda um que se diz, né? PCdoB, mas enfim. Mas da mesma forma, né? Se usar os comunistas, contra os nazistas, são narrativas. Né? Onde estão os nazistas na Ucrânia? São nacionalistas, isso sim. Isso sim. E, sobretudo, a nova geração. É muito nacionalista no sentido de tomar o destino, o futuro da Ucrânia nas suas mãos. Né? E para isso significa se afastar de Moscou. Não tem como fazer as duas coisas. Não tem como ser senhor do seu destino e continuar aliado a Moscou, fazendo as vontades de Moscou. Isso não tem como. Então, nacionalista, sim. E aí, nacionalistas, eu concordo, tem vários níveis nacionalistas. Você pode ter o nível mais exacerbado, que é o fascista. E vai ter ali. Mas os movimentos, pelo menos os movimentos de rua, em grande parte liderados pelas universidades e tal, elas não têm esse cunho fascista. Tem um cunho nacionalista. Que haja fascista entre eles, é provável. Agora, essa alcunha de nazista é curioso, porque o Zelensky é judeu, né?
Isso o Putin não consegue explicar. Tem mais? Tem. Octavius falou, André, ontem houve um possível ataque da Ucrânia a uma base na Crimeia. Qual a importância dessa região? Olha, a Crimeia é estratégica ali no Mar Negro, né? É muito estratégica. E a Ucrânia não engoliu essa perda da Crimeia. E naquele momento da invasão de Putin na Crimeia, ficou barato para Moscou, porque a Ucrânia não tinha muito como revidar. Até porque a sociedade internacional, a opinião pública internacional, não se comoveu tanto, né, com a invasão da Crimeia, até porque a tragédia humana não foi muito elevada, infelizmente assim, né, numericamente, quer dizer, isso importa para o despertar da opinião pública internacional, e também porque foi no momento do Brexit, né? A Europa já estava envolvida nos seus próprios problemas com a saída da Inglaterra, com a polarização política, que também isso era resultado, e, enfim, não despertou maiores mobilizações da comunidade internacional, nem dos Estados Unidos e nem da Europa. Ficou muito mais no plano dos discursos na ONU, porque o que ele fez foi errado, tanto quanto agora. Ele invadiu o território alheio e tomou para si, Yalta. Porque no passado, no passado tudo é passado. O Uruguai já foi parte do Brasil. Então, por aí, né, a questão não é essa. O que está valendo com a independência do país. Aquele território acordado e reconhecido pelo conjunto das Nações Unidas como tal, a ONU. Né? Então, foi uma anexação totalmente devida, um crime contra o direito internacional, ficou barato. Mas a ousadia de Putin não parou aí. Né? Como ficou ali barato, ele pagou para ver. Ao meu ver, né? É a minha opinião, humilde opinião. Ele pagou para ver ali nessa invasão. Eu acho que ele não esperava, sinceramente, essa reação da Europa, essa reação do Ocidente, essa reação dos Estados Unidos e de boa parte do mundo ocidental. E, sobretudo, da reação das empresas multinacionais. Que é essa que causa o dano concreto. Né? E eles foram, e essa reação se deu, sobretudo, num calcanhar mais fragilizado, que é a sua oligarquia. Né? A oligarquia são aqueles mega bilionários russos que dão suporte político a Putin e que foram alvejados. Né? Vocês viram aí as figuras dos iates que custavam 500, 300 milhões de dólares, iates de $1. Querendo ou não, era a vida deles. Passar meses no iate, no Mediterrâneo. Hoje eles não podem viajar, não podem sair da Rússia. Entendeu? Para um cidadão comum, isso não muda nada. Agora, para os arquibilionários, né? Até porque o que eles gostam é de consumir em Paris, é de ver na Côte d'Azur, né? Nos cassinos, enfim, de Monte Carlo. Então, isso é um baque na qualidade de vida deles enorme. Mas a questão é essa, né? E alta Crimeia ficou barato, e eu acho que isso até estimulou o Putin a, numa jogada de xadrez, pagar para ver em relação à comunidade internacional, a reação dessa comunidade. E tem sido muito forte. Jamais vista até. O Wagner perguntou qual a posição do Brasil na guerra. A posição do Brasil, Wagner, é uma posição de neutralidade. Eu não estou aqui respondendo para o Itamaraty. Eu estou, inclusive, licenciado no Itamaraty, então posso falar abertamente das minhas opiniões, enfim. Né? Como qualquer cidadão brasileiro, não falo pelo Itamaraty. Mas o que eu acompanho, né, é uma posição de neutralidade. O Brasil é parte dos BRICS, né, que é essa comunidade entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
que foi o grande diferencial na questão dos blocos dos últimos 20 anos, que chacalhou um pouco esse jogo de poder, né, na esfera internacional, porque realmente são 5 países que, juntando, são mais da metade da população do mundo. Né? Não é pouca coisa. Né? Então, óbvio que a união desses 5 trouxe um elemento de novidade muito grande à geopolítica global. E até por ser parte do BRICS é uma situação de política externa um tanto delicada, né? Porque o agressor é um sócio nosso no BRICS, né? que é a Rússia, né? A Federação Russa. Mas, independente disso, o Brasil optou pela neutralidade, enfim, e com as suas razões geoestratégicas da política externa que ela vem operando nos últimos 3 anos. E assim é. Enfim, essa é a posição que a gente tem conhecimento, porque eu não estou lá agora, estou fora, estou licenciado. Podemos continuar? Sim. A Júlia perguntou se seria possível que essa guerra sirva de exemplo para a China, no caso de Taiwan. Eu acho que sim. Eu acho que até o pensador de Israel, né, Harari, que escreveu grandes livros, Sapiens, né, o Homo Deus e tal, ele tem palestrado muito sobre isso e sempre coloca essa bifurcação que a gente está, que se encontra com a guerra na Ucrânia, né? Para que caminho vai? Né? E eu acho que eu concordo com ele quando ele diz que para onde irá, né, o destino dessa guerra, para um lado ou para o outro, vai influenciar o destino da humanidade em todo o século XXI. E eu acredito nisso também. Tá? Ou seja, se vai nos colocar avante no processo civilizatório ou se vai exatamente dificultar o nosso processo no momento em que, mais uma vez, a sobrevivência da nossa espécie está ameaçada. Nunca a gente pensou nisso. Só agora, os internacionalistas levam a sério essa questão. Né? Então, isso em relação à China e outras potências hegemônicas, como eu falei agora há pouco, que você abria a caixa de Pandora. Né? A partir daí, tudo é possível e de forma sombria. Né? Não tudo é possível de forma lúdica. A era de Aquário chegou e agora, espiritualmente, vamos todos avançarmos na consciência global e tal. Não, é uma caixa de Pandora que abre coisas muito sombrias, mas é difícil especular. Né? O fato é o seguinte também, a reação foi tão forte, eu acho muito difícil as coisas voltarem a estar como antes com Putin no poder. Eu acho que a Rússia ficou um pouco sem saída com o Putin, porque não há retorno possível dessas empresas com o Putin, enquanto eles estiverem no poder, não há retorno ao diálogo confiável, com um parceiro confiável com a Rússia, enquanto o Putin estiver no poder. E ainda o povo russo vai pagar por um bom tempo pelo resgate dessa confiança. O grande exemplo é a Alemanha. Vocês viram que o primeiro-ministro da Alemanha falou: nós erramos, pediu desculpa ao povo alemão. E o que eles erraram? Por acreditar nos russos, por fazer, nas últimas décadas, uma aliança cooperativa com os russos, no sentido de apagar o passado e cooperar economicamente em todas as áreas, o que aumentou a dependência, inclusive econômica da Alemanha em relação ao russo, sobre toda a questão energética, do gás e tudo mais, quando foram agora apunhalados. Então, estão tendo que se rearmar por causa da atitude do Putin. Então, os alemães, o primeiro-ministro pediu desculpa no erro de, não por ele, mas por governos passados, por terem feito a aposta que naquela época já estava acertado de estender um braço amigo e vamos fazer a Europa juntos com os russos. Então, o resgate dessa confiança não é do dia para a noite. Perde-se muito num movimento como esse. É muita coisa em jogo, né, que está aí. O Giovanni perguntou mais uma vez: destruir a Ucrânia seria a forma de manter a Rússia no controle da região, mantendo a Europa sob o medo constante? Sim, mas
É possível, é aquela bifurcação. Se formos por aí, é o caminho sombrio para o mundo. Manter a Europa sob medo constante significa manter o mundo sob medo constante. Ninguém está sozinho nessa aldeia global. Tem um custo a ser pago. E essa fatura é repassada para o mundo periférico, né? Para o hemisfério sul. Porque você é um polo hegemônico, que até então era um polo de cooperação, que é a Rússia, virá um polo reativo e defensivo no mundo. Isso faz bem a quem? Isso contamina toda a geopolítica mundial. A gente não pode pensar isoladamente em quem ganha e quem perde nas relações internacionais. As coisas não são simples assim. As coisas trabalham em ondas de influência e de consequência. Entende? E não há ninguém para lucrar com isso. Uma Europa defensiva, reativa, de novo militarizada, é bom para quem? Esse clima de tensão no ar. E a não cooperação, quando a gente precisa avançar nos acordos de solução das mudanças climáticas, é bom para quem? Porque é o que vai acontecer se eles vão por aí. Não é? Então, ou seja, é o retorno à Guerra Fria. Bom para quem? Para os russos eu sei que não é. Porque a gente não pode esquecer que quem destruiu a União Soviética não foram os americanos. Foram os cidadãos da União Soviética. Eu vivi na Ucrânia, convivi com pessoas que viveram a União Soviética. Foram eles que destruíram. A União Soviética era por dentro, que era uma ditadura. Todo mundo achava que a União Soviética sofria ameaças de fora, quando, na verdade, ela implodiu. Ou vocês esqueceram? Lá com Yeltsin, e antes de Yeltsin com Gorbachev. Fim da Guerra Fria. A fim da Guerra Fria se deu por implosão da União Soviética. Não houve um vencedor. Houve a implosão de um dos adversários. Né? Então, ou seja, a Rússia, fortalecida nas mãos de um ditador, não tem futuro. Ela vai implodir. Porque, em algum momento, as forças que derrubaram a União Soviética... Por quê? Porque era um regime altamente... independente da ideologia, né, comunista, que tem, teoricamente, os seus valores, né, de igualdade, justiça e tudo mais, a prática da União Soviética ali nas últimas décadas era de uma corrupção generalizada. Os meus amigos ucranianos diziam o seguinte, e até amigos russos diziam o seguinte, quem tinha mais poder na União Soviética, você pensa o quê? O general? O ministro? Não. Quem tinha mais poder na União Soviética era o gerente de supermercado. Tá? É porque ele que ditava se naquele Natal a sua família ia comer manteiga ou não. Simples assim. Só a família que beijava na mão do gerente de supermercado comia chocolate no Natal. Era assim. E a ditadura da União Soviética, eu conheço, já viajei muito pela Rússia, é um povo. O país pode ser uma potência, mas é um povo pobre, empobrecido, né? Entristecido pela penúria. Então, toda a ditadura cai. Isso aí, né? A gente já sabe da história, o que acontece com as ditaduras. Elas podem começar até com ideais elevados, mas a corrupção que se instala na cúpula, né, acaba criando uma rejeição tão grande pela base que implode o regime. Desde o século XVI tem sido assim. Então, se a Rússia vencer, por um lado, só vai atrasar o caminho civilizatório. Só que, ao recuperarmos isso, pode ser tarde demais para a gente, né? Para viabilizar a nossa perpetuação. Né? Vamos lá, tem mais Giovanni aí? Agora tem do Bernardo. A dúvida dele é relacionada a quais seriam os motivos dos chechenos ajudarem nos esforços de guerra russo, sendo que eles sofreram tanto com a guerra contra os russos após o fim da União Soviética. Fácil. Quem domina a Chechênia? Ditadores fantoches colocados por Moscou. Está explicado. É o mesmo caso da Bielorrússia. A Bielorrússia é a última ditadura dentro da Europa, porque a Rússia não é considerada bem país europeu, né?
É um país asiático, na verdade, geograficamente, né? Ele está muito mais na Ásia com uma pontinha dentro da Europa. Então, é um país asiático. Por isso, a Ucrânia é considerado o maior país da Europa, em território. A Ucrânia é o maior país da Europa em território. A Rússia é asiática. E a Bielorrússia é a última ditadura dentro da Europa. Tá? É a última ditadura dentro da Europa. É totalmente monitorada e legitimada por Moscou, assim como o governo da Chechênia. Então, são aqueles fantoches que é exatamente o que Moscou procura fazer com a Ucrânia, mas não vai fazer, porque a Ucrânia é outra história. A Ucrânia é a própria Rússia na sua origem. É outra história. E é um povo, quando as pessoas começaram a guerra, as pessoas falaram, não, mas como é que eles vão resistir? Eu falei, com esse povo, leia o livro que eu falei no início, Futebol e Guerra, a história do Dinamo de Kiev durante a ocupação nazista. Vocês vão entender. Esse povo não desiste. Eles são cossacos. E não desistem. Até a última pessoa eles vão cair lutando. E foi o que aconteceu. Nunca ninguém viu isso. As mulheres foram mandadas para fora do país, e os homens que trabalhavam já em outros países da União Europeia, estavam trabalhando na Inglaterra, estavam trabalhando em Portugal, eram engenheiros, eram pedreiros, eram padeiros, eram professores, voltaram voluntariamente para a Ucrânia para lutar. Entendeu? O buraco é muito mais embaixo. É um povo inconquistável. E a Ucrânia é o maior território, país da Europa. Não é fácil você conquistar. Como é que você conquista um território desse? É difícil. E com tecnologia, né? Não é um país de terceiro mundo enfraquecido, né? Com alta tecnologia, inclusive. Inclusive, não sei se vocês sabem, quando acabou a Guerra Fria, que a ONU ia reconhecer a Ucrânia como a sua independência, da União Soviética, não é independência da Rússia, não. Porque a União Soviética era formada por 15 repúblicas. E Rússia e Ucrânia eram apenas 2 repúblicas das 15 repúblicas que formavam a União Soviética. As mais fortes, é verdade. Mas a Ucrânia, ela, para ter reconhecido o seu direito de existência, de soberania nacional, o que ela teve que fazer? Qual foi o preço que ela pagou? Ela abriu mão do seu arsenal nuclear. Eu não sei se vocês sabem, mas a Ucrânia tinha o terceiro maior arsenal nuclear do planeta. Significa que a Ucrânia tinha mais bombas atômicas, isso, nucleares, que a China, que a Inglaterra e que a França. Só perdia para os Estados Unidos e para a própria Rússia. Então, a Ucrânia desmantelou tudo, todas as suas armas, como exigência da ONU, Comunidade Internacional, para que reconhecesse o seu direito de existir como país livre. Isso significa que eles desmontaram as bombas, mas eles sabem construir muito facilmente. Eles têm toda a tecnologia que a Rússia dispõe. Então não é qualquer país que se invada assim. Fora a questão da resistência, que eles não abrem mão da terra deles. Não fizeram com Hitler. Né? A reconquista da União Soviética contra Hitler se deu pela Ucrânia. E não por acaso pelos generais ucranianos da União Soviética que chegaram em Berlim e depuseram Hitler. São coisas da história que parecem que estão desconectadas, mas tudo ajuda a entender a situação que agora esses dois países se encontram. Então, a gente tem mais 10 minutinhos, assim, 1 hora de live, acho que tá bom, né? Não sei se eu estou cansando também. Não. Mas dá para a gente responder mais 1 ou 2 perguntas. A Rosângela, ela perguntou quais seriam os impactos da guerra ao longo prazo. Pergunta interessante, Rosângela, mas bem ampla, né? Olha, se a guerra resultar numa... Eu acho quase muito difícil de acreditar, mas vamos supor que Putin desista da guerra e retire seus exércitos. Eu acho que isso não vai acontecer, tá? Acho que ele vai até as últimas consequências, mas enfim. Então, ou você tem, aí já especulando, ou ele retroage, que eu acho muito difícil, ou ele é deposto também, que é uma possibilidade. Isso já aconteceu na Rússia muitas vezes, inclusive na Revolução Comunista, né? Deposição do czar.
né? Ele pode ser deposto, em algum momento, ter um golpe dentro ali, olha, ele está prejudicando tantos interesses de nós russos que alguém tem que estar ali e dar um fim nele. Ou, que é uma possibilidade também, e aí a Rússia diz, olha, o Putin está fora, agora é um outro governo, vamos repactuar a nossa relação com o Ocidente, isso foi só um percalço na nossa história, né, e tal. Ou, o que mais pode acontecer? Ou ele vai até o fim, o que significa conquistar o território, a totalidade da Ucrânia, não acredito, derrubar Kiev, eu não acredito, que era essa a missão inicial. Eu acho que ali ele estava muito mal informado pelo seu generalato, viu? Porque ele achou que ia ser um passeio, né? Engraçado isso, né? Eu não quero acreditar que eu conheço mais da Ucrânia do que ele, mas eu sabia que jamais seria um passeio. Tenho vivido lá apenas um ano. Né? Então, assim, talvez, bom, o outro caminho é uma solução, que eu acho difícil, mas não improvável, não impossível, e de certa altura o Zelensky e a cúpula do governo ucraniano dizer, olha, dizer basta, né? Já nos sacrificamos demais a nossa gente e vamos negociar o possível. Né? Aí nessa situação eles perdem parte do território, né? Ficam com a maior parte do território ainda, mas perdem cidades industriais importantes, não por acaso. Moscou também quer anexar a São Paulo da Ucrânia, né? Isso também é pouco falado. Né? É fácil, né? Não é qualquer lugar que eles querem anexar na Ucrânia. Né? Eles querem anexar o polo industrial mais forte da Ucrânia. Né? Tudo isso tem que ser levado em consideração, não sejamos ingênuos. Então, e aí a Ucrânia aceita, porque quer por fim a morte de seus patrícios, patriotas, mas isso não resolve para Moscou. A Moscou, mesmo nesse cenário, não vai poder dizer saímos vitoriosos. Vitoriosos do quê? Pária da comunidade internacional, né? Objeto de sanções econômicas jamais vistas, né, da comunidade internacional sobre um país. Né? É uma vitória de pirro. É uma vitória de pirro. Né? Da qual ela vai levar muito tempo para se reerguer. E não vai ser com Putin. Isso aí eu tenho quase certeza. Né? Ele não vai ter condição, porque reerguer com Putin significa a Rússia se rearticular com a comunidade internacional, que eu acho muito pouco provável que aconteça. Então, assim, especulando, que me vem à mente agora seriam esses cenários. O Celso perguntou qual o impacto que o Brasil sofre com essa guerra. Eu acho que é um impacto que eles já estavam pagando um pouco a conta, né, do elevado custo do petróleo. Né? Isso influenciou diretamente na nossa inflação. Já é um custo econômico. Né? Talvez possamos pensar em algum custo de política externa, por a gente estar numa neutralidade que também tem um custo. Né? Com parceiros tradicionalíssimos brasileiros, começar pelos Estados Unidos, mas na Europeia também, que agora nos vê com desconfiança também, por a gente não ter tomado partido nessa guerra. E essa desconfiança não é boa quando está no tabuleiro o mais importante acordo que nós assinamos nesse século, que é o acordo comercial entre a União Europeia e Mercosul. O acordo que começou lá atrás, sendo negociado pelo Fernando Henrique Cardoso, atravessou os dois governos do Lula, o governo da Dilma, o governo do Temer, e chegou à mesa para assinatura no governo de Bolsonaro. Esse acordo foi muito difícil de ser negociado, porque vocês sabem que é um acordo de livre comércio entre todo o bloco do Mercosul e a União Europeia, o que abre uma espetacular perspectiva para as nossas exportações,
Do lado europeu, isso causou muita dificuldade na negociação, porque países exportadores agrícolas na União Europeia, como França e Irlanda, sempre foram refratários a esse acordo, por razões óbvias de que dificilmente conseguiriam concorrer com os produtos né, agropecuários, laticínios do Mercosul. E aí o campo da França, o campo da Irlanda sofreriam muito com esse acordo. Então foi difícil vencer essas resistências. Nós finalmente vencemos, 20 anos de negociação, chegou pronto para assinatura o ano passado, mas não está valendo ainda, porque vocês sabem, os tratados são primeiro assinados pelos chefes de Estado, mas depois, para terem validade plena, eles precisam ser ratificados pelos respectivos parlamentos, congressos nacionais. E a Europa não fez ainda. E dificilmente fará nesse clima de tensão com que ainda estamos convivendo da nossa política externa com a Europa. E o fato aí, no caso da pergunta, né, o fato de não estarmos do lado da Europa, porque a neutralidade significa não estar do lado da Europa no conflito de apoio, nesse apoio à Ucrânia, nos coloca ainda mais sob desconfiança, e esse acordo nosso com o Mercosul, olha, por hora está esquecido, não vai ser ratificado tão cedo, esquece. Voltou para a gaveta, e a França adorou isso, porque ela nunca gostou muito desse acordo, e a gente acabou, de certa forma, dando motivo para isso também, né? Para que o Macron ajudasse ali a colocar água nesse acordo, mas as razões começaram aqui, não tem como negar isso. O Otávio falou que o Winston Churchill estava certo em relação aos russos, foi um comentário. O Targino... Não, pode comentar. Não. É uma fala do Churchill, né? Bem lembrado. Assim. Os alemães acho que esqueceram o que o Churchill disse e aí agora se arrependeram. O Targino perguntou se o exército russo, de certa forma, também sai desgastado dessa guerra. Terrivelmente desgastado, né? Porque a gente imaginava a própria força bélica, né, ofensiva do que se pensava do exército russo ficou bastante questionável, né? A quantidade de generais russos já mortos desde o início da guerra nunca se viu, né, na história das guerras. Né? O que mostra ali uma falta de entrosamento entre eles, de vulnerabilidade impensável, né? Certamente se temia muito mais o exército russo antes da guerra do que agora. E, sobretudo, porque não tem uma razão clara para eles estarem guerreando. Isso fica claro pelas frentes de combate com os jovens soldados russos totalmente preparados para essa guerra. Eles sequer sabiam o que eles estavam fazendo na Ucrânia. Eles não sabiam inicialmente que iriam para uma guerra de confronto direto. Né? É uma juventude smartphone também, né? Que não sabe o que está fazendo ali. Uma guerra totalmente sem sentido para esses jovens. E que estão ali guerreando contra os primos dele. Muitos deles têm família do outro lado. Tios, tias, primos. Você não tem os próprios pais vivendo na Ucrânia. Né? Enfim, é como o Rio de Janeiro guerra com Minas. Né? Você vai ter sempre amigo do outro lado, parente. Em Juiz de Fora, em Belo Horizonte. É uma coisa totalmente, mesma cultura. É totalmente sem sentido para esses jovens. Eles não estão preparados para isso. Eles não conseguem ver o ucraniano como inimigo. E isso explica que as vitórias ucranianas, apesar de toda diferença de armamentos, né? Porque os ucranianos têm resistido muito porque as baixas no exército ucraniano são bem menores que as baixas do exército russo. O ucraniano sabe por que ele está lutando. Ele está lutando pela sua família, pela sua terra, para que a sua irmã não seja estuprada, para que seus filhos não sejam bombardeados. Eles têm uma razão para lutar. Né? Agora, o soldado russo está ali. E motivação na guerra é tudo. Né?
Por que os vikings eram tão temidos assim? Porque eles tinham uma motivação acima de qualquer outro povo europeu. A motivação dele era simples. Morre e vai para o céu. Vai para Valhalla. Né? Mas o paraíso, Valhalla, só era permitido a quem morresse em combate. Então todo mundo queria morrer em combate. Então era uma máquina de guerra invencível os vikings. Né? Eles iam felizes, iam rindo para a guerra. Né? Então, assim, a motivação é tudo. E ali está clara, né? A alta motivação de um lado e a baixíssima motivação do outro. O que resulta nas baixas de soldados, né? Agora, a gente não tem mais nenhuma pergunta, a gente só tem alguns comentários. O Rick comentou lamentável o que a Ucrânia está passando, mas lamentável ainda é o que a Rússia está fazendo. As duas coisas são extremamente lamentáveis. Claro que no caso da Ucrânia, eu lamento, eu discordo só um pouco, acho que eu lamento mais pela Ucrânia, porque é quem sofre a bomba na cabeça, né? É quem perde o filho, né? Uma guerra insana, né? Filha, quando a gente vê as cenas horrorosas, por quê? Por quê e para quê? Ninguém tem explicação. Por mais que você fale geopolítica, soberania e tal, mas concretamente, para que esse genocídio? Por que essa tragédia em pleno século XXI? Esse sofrimento gerado a famílias inocentes, por quê? Né? Então, assim, ficamos todos assim, estupefatos. Né? O século XXI realmente, depois de uma pandemia, isso complicado. Né? Eu acho que mais uma última pergunta, talvez, para não cansar muito vocês. Esse foi nosso último comentário. Oi? Esse foi nosso último comentário. Ah, foi? Bom, gente, então, por aqui ficamos. Agradeço muito vocês aí ao interesse pelo assunto. É importante a gente discutir o que está em jogo nisso, porque, infelizmente, a nossa imprensa não deixa muito a desejar. Deixa muito a desejar. Sabe, ela em termos de análise, a gente capta um ou outro na internet que realmente faz com profissionalismo aquilo, né? Mas, de modo geral, com coisas sérias, eu acho que você tem que ter um profissionalismo muito grande na análise que você vai fazer. Né? Ou então não faça. Né? Não é para amador, não. Mas, assim, então, espero humildemente que tenha contribuído de alguma forma. Não sou dono da razão também. O que eu falei em cima de uma experiência minha e de vida, e como profissional das relações internacionais, como diplomata de carreira há mais de 20 anos, já servi da Austrália, à Suécia, passei pela Namíbia, Espanha, Ucrânia, Dinamarca, servi em todos esses países. Então, aprendi um pouquinho e estou tentando compartilhar, mas isso também não me torna o dono da verdade. Mas espero que tenha ajudado a tornar esse assunto assim, ou trazido alguns elementos que ajudam a clarear um pouco o pensamento sobre esse tema da maior importância da nossa atualidade e que eu acredito vai influenciar ainda décadas a vir. Não que a guerra vai durar tanto tempo, mas o resultado dela vai ter uma influência muito importante, né, para quem acompanha as relações internacionais. E mesmo para quem não acompanha, também tem um reflexo de indivíduo que a gente não sabe por que está sofrendo certas coisas, mas tudo tem explicação. Né? E cada explicação é cada vez mais global, porque cada vez vivemos num mundo muito interconectado e em todos os aspectos, não só no smartphone, mas também na economia, na cultura de modo geral, com a emergência da opinião global, né? E valores também que hoje já conseguimos, assim, independente das diferenças culturais, a gente já consegue identificar valores que são globais, que são majoritários, assim. A defesa da democracia, por exemplo, já virou um valor majoritário, amplamente aceito pela humanidade e defendido por boa parte da humanidade. Então, quando esses valores que são globais, que foram consolidados, não é à toa, foram consolidados depois de muita tragédia, muitas guerras, 2 grandes guerras mundiais estão sendo colocadas em jogo,
é preciso parar e refletir com um pouco mais de maturidade sobre o que está mesmo. É isso. Uma boa noite para todos vocês aí, obrigado. E vamos lá, continue aí com a gente no Instagram, que a gente sempre tenta fazer essas discussões que são importantes para o Brasil, para o Rio e para o mundo, né? A gente sempre acha que, como a gente não está sozinho no mundo, o que a gente faz aqui também tem reflexo lá, tá? Não pense que não tenha, que os reflexos só vêm de lá, não é verdade. O que se faz aqui no Brasil também tem repercussão lá. Então, vamos cuidar da nossa casa primeiro, do local, né, para influir da melhor forma possível no global. Valeu, Ana. Obrigadão pelo apoio aí. Obrigada pelo convite. Obrigado a vocês. Eu vou tentar deixar gravado aqui, se eu me lembro como é que faz isso ainda, mas acho que sim. Para depois, né, outras pessoas assistirem, se quiserem. Boa noite, gente. Valeu. Obrigadão. Tchau, tchau. Até a próxima.